Para quem diz que um embrião não é um ser vivo até desenvolver o sistema nervoso, o que não faz sentido nenhum, porque a vida não se restringe ao sistema nervoso, existem seres vivos que não têm sistema nervoso e nem por isso eles são menos vivos, é ultra sem lógica isso. Então vamos acompanhar o raciocínio. Aqui eu tenho o Carlão e a Cláudia. Sem querer fazer a Cláudia muito pequenininha, pra ninguém pensar bobagem que é pedofilia, eu botei a altura aqui, 1,60 m, 2 metros, ele que é grandão. Olha lá, o Carlão tá vivo, a Cláudia tá viva. Então, quer dizer, eles são seres vivos, né? E eles têm células vivas, né? Algumas vão estar mortas, mas são seres cheios de células vivas. Por isso que eles são seres vivos. Aí, porque dependendo da. A morte é mais complicado de definir, mas assim, seres vivos têm muitas células vivas, a maioria. Aí tem a célula gamética do Carlão e a dela, que são células vivas, são uma dessas células vivas, que eles vão ter filho. Se essas células estivessem mortas, elas não iam formar gametas, então elas estão vivas. Elas formam os gametas que são vivos. Só não seriam vivos se morressem. Só deixa de ser vivo quando morre. Se não morreu, continua sendo vivo. Se um ser é vivo, ele só deixa de ser vivo quando ele morre. É diferente de um ser que já é não vivo, como uma pedra, por exemplo. Eu tô explicando umas burrice porque tem idiota que não quer entender. Eu vou ter que explicar. Os gametas são vivos. Aí eles juntam e formam um zigoto vivo. Só não seria vivo se tivesse morrido. Se não morreu, é vivo. E eles se reproduzem. Essa célula de zigoto se reproduz e forma um conjunto de células. A mórula. Primeiro é a mórula, aí depois tem outras etapas. Um conjunto de células vivas. Olha, se morrer, vai ter o aborto espontâneo. Vai parar a gestação. Se não parou de gestação é porque tá vivo. Se não tivesse vivo, parava. E se parou é porque morreu. Se tiver vivo, não vai parar. Se parou de. Teve aborto espontâneo é porque morreu. Teve um sujeito lá no grupo de debate falando que aborto espontâneo é quando morre. Os caras perguntaram, então aborto espontâneo é quando morreu, não? Já que não era vivo? Ele falou, não, foi só a interrupção da gestação. Ah, é? Mas se tivesse vivo e ia interromper? Não interrompeu porque morreu, por acaso? Aquelas células vivas não morreram? Ou você vai falar que aquelas células não eram vivas também? Que era um monte de célula morta junta se reproduzindo para onde ia ser viva? Que veio um monte de célula morta que veio de uma célula viva sem morrer. Não faz sentido. Aí, por que eu tô fazendo isso? Por que eu me presto a esse papel? Eu tento convencer. As pessoas não mudam de opinião. Olha lá, aí vira o blastocisto. Agora de cor eu não vou saber. Da Mora ela vai direto pro blastocisto. Eu não lembro se tem alguma etapa mais não. Aí blastocisto, aí tem um monte de etapa lá, depois aí chega no embrião. Embora você pode considerar embrião desde o zigoto aqui, você pode chamar de embrião já se quiser, que é vivo. Não teve se no meio desse caminho não teve morte, é vivo. Não importa se tem sistema nervoso. Se teve morte, vai parar a gestação, não vai desenvolver até virar um ser nascido, um ser adulto, vivo, não vai desenvolver, não vai ressuscitar. Se continua desenvolvendo é porque sempre esteve vivo. Se uma hora tivesse morto, ele não ia ressuscitar. O que acontece são seres mortos serem ingeridos pelos seres vivos aqui, ó. Entendeu? Eles comem comida que pode estar morta, ingerido, faz parte dele. Mas não existe ser morto passando a ser vivo. Ele é englobado pelo ser vivo, é isso.